Vamos declarar nessa noite, Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino assim na terra como no céu. Teu reino vem. Vem teu reino, Deus. Diga a Ele, Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, Na terra como no céu. Teu reino assim na terra como no céu. Teu reino vem. Teu reino vem. Vamos declarar isso nessa noite. O teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. O teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem.
Vamos declarar na terra como no céu. Teu reino. Teu reino assim na terra como no céu. Teu reino vem. Obrigado por nos ensinar essa oração, Jesus. Obrigado por deixar esta oração registrada. Obrigado porque Tu nos ensina que o Teu desejo é que o Teu governo esteja sobre nossas vidas. E nós pedimos nesses dias: governa sobre a nossa nação, governa sobre o nosso estado, governa sobre a nossa região, Vale dos Sinos, governa sobre as nossas famílias, governa sobre as nossas vidas. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim como no céu é perfeita. Traz desta vontade perfeita para nós, nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia. Antes de sentar, diga a pessoa do teu lado: você é muito importante no reino de Deus. Muito importante, eu gostei. Sensacional. Você é muito importante. Eu gosto de camiseta preta, se eu não posso, porque eu sou pastor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, estamos tendo uma prévia do verão. Amém? Diga a pessoa do outro lado: vamos ouvir a palavra de Deus com o coração aberto. Me chama a atenção quando Jesus, em Mateus capítulo 5, diz que ele, subindo ao Monte das Oliveiras com os seus discípulos, ele, diz a Bíblia, que ele passou a ensiná-los. O ensino que Cristo ensinou foi um ensino repetitivo, diário, no dia a dia, na convivência com seus discípulos e com todas as pessoas que com ele andaram. Nós cremos que a palavra tem os princípios de Deus e ela é verdade para reger a nossa vida aqui na terra, na peregrinação, dar o rumo e os parâmetros corretos para com Deus e uns para com os outros. Amém? Porém, quando a Bíblia diz que ele passou a ensiná-los, também desprende-se que a única maneira de aprender é ter um coração disposto a ser ensinado. E é muito interessante isso, a gente observa isso com os nossos filhos, a gente observa isso, quem é professor aqui, quem é patrão, né? Com as pessoas que você tem que ensinar algo. E é bom lembrar que a nossa tendência, por causa da queda do homem, do pecado, é uma dificuldade de querer aprender. Mas pela graça de Deus, pelo atuar do Espírito Santo, Deus está nos dando um coração disposto a ser pessoas dispostas a ser ensinadas, não para ouvir, mas para praticar a palavra de Deus. Há um dos escritores da Bíblia que diz que aquele que se olha na frente do espelho é como um homem que ouve a palavra e sai do espelho, rapidamente se esquece de como ele é. Então, o espelho é a palavra de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus e eu permaneço na palavra de Deus, eu acolho a palavra de Deus no meu coração. A palavra de Deus, que é o espelho que reflete a imagem de Deus, ela vai mudando a minha vida, ela vai me transformando. E eu quero nesta noite falar com todos nós sobre um Deus gracioso, um Deus amoroso, um Deus cheio de bondade, de misericórdia, um Deus que acabamos de cantar. Quem pode impedir o eterno?
Nada pode impedir Deus por ser eterno, mas Deus, além de ser eterno, Ele tem um propósito eterno. Aí eu quero falar sobre o homem que Deus criou e a queda do homem. Mas esse Deus eterno, que ninguém pode destruir eterno, Ele não desistiu do seu eterno propósito com o homem por causa do pecado. E a consequência desta queda, o que aconteceu? E como que nós recebemos de volta a condição de poder sair do pecado e viver na presença de Deus e andar em comunhão e andar em amor uns para com os outros. Se você ler a Bíblia desde o livro de Gênesis, você vai ver que Deus criou o céu e a terra. Não há um ser mais perfeito do que Deus. Não há ninguém mais completo do que Deus. Não há quem possa ensiná-lo, não há quem possa orientá-lo. Deus, Ele é o Pai de todas as coisas. Ele é aquilo que existe antes de tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. E Deus, Ele tem um caráter. E o caráter dele é um caráter justo, um caráter de amor, um caráter compassivo, um caráter de misericórdia. Quem é esse Deus que criou todas as coisas? E ao criar todas as coisas, a criação mais importante de Deus foi a minha vida e a tua vida. Diga a pessoa do outro lado: você é a menina dos olhos de Deus. Diga: você é importante para Deus. Diga outra vez: você é importante para Deus. Porque hoje um dos problemas da sociedade é a baixa autoestima. As pessoas não sabem o valor que elas têm para Deus. E o valor que nós temos para Deus não é o valor que o mundo dá. O mundo dá valor pelas pessoas pelo que elas têm, porque elas podem fazer, porque elas podem criar, porque elas podem influenciar. Não, nós somos importantes para Deus porque Deus nos criou. E diz a Bíblia que Deus criou o homem e viu que não era bom que o homem estava só, e criou a ele, deu a ele uma ajudadora, né? Glória a Deus. Homens, vamos aplaudir a Deus pela vida das mulheres, nossas esposas, nossas filhas. Aleluia! Quem é casado aqui, diga: muito obrigado, Deus, pela esposa que eu tenho. Quem não é casado, eu digo pela fé: Deus vai te dar uma esposa. Não ouvi um amém sequer. Então, Deus sendo bom, e aí Ele criou o homem, deu ao homem autoridade para dar nome aos animais, deu autoridade para cuidar do jardim que Ele mandou. Ele só não podia fazer uma coisa, né? Que era comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele desobedeceu e fez isso. Mas quem é Deus? Pergunta para a pessoa: quem é Deus? A ideia que se tem hoje de Deus é um Deus carrasco, um Deus malvado. Não, mas vamos nas escrituras. Salmo 86, verso 5. Salmo 86, verso 5. Quero falar de um Deus amoroso, o Deus eterno que tem um propósito eterno, e por causa do seu coração de amor, de misericórdia, esse propósito dele não mudou. Salmo 86, verso 5. Digam todos: o Senhor é bom, compassivo, abundante em benignidade para com todos os que o invocam. Então, quem é Deus? Digam todos: Deus é um ser bom, compassivo, abundante em benignidade. Amém? Miqueias capítulo 7, verso 18 e 19. Bem no finalzinho do Antigo Testamento. Miqueias capítulo 7, verso 18 e 19.
Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Digam todos: Deus perdoa as iniquidades, esquece das transgressões. Diga: o Senhor não retém a sua ira para sempre. Digam todos agora: porque Ele tem prazer na misericórdia. Verso 19: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Jeremias 31, 34. Jeremias 31, 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Digam todos: Deus perdoará as nossas iniquidades, e dos nossos pecados jamais se lembrará. Então, esses textos revelam uma faceta do caráter de Deus. Deus é bom, compassivo, benigno, amoroso e misericordioso. E por causa disso, Ele perdoa os pecados. Muito bem, então temos Deus, o ser completo. Ele cria o homem. O homem vivia bem, vivia em comunhão com Ele. Deus o visitava todo final da tarde e conversava com Adão, dialogava com Adão. Deus deu a ele autoridade para ele tocar o seu projeto para frente, cuidar daquele jardim tão lindo que ele tinha criado. Mas um certo dia entra um outro elemento na história, além de Deus, do homem e da mulher, entra a serpente. O terceiro elemento. A serpente representa o diabo, o enganador. Mas a serpente é a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: mulher, é assim que Deus disse? Estamos lendo Gênesis capítulo 3. Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Digam todos: ela sabia que Deus tinha falado com ela. E quando há diálogo é porque existe comunhão, relacionamento. Então, antes do pecado, havia uma conversa aberta e franca do Criador com a criatura, e eles estavam entendendo o propósito de Deus, andando no propósito de Deus, sabendo o que Deus queria deles. Porém, veio alguém que é a serpente, Satanás, para destruir aquilo que Deus tinha dito, ou deturpar aquilo que Deus tinha dito. Dele não comereis, diz o verso 3, continuando, disse Deus, nem tocareis nele para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Que Deus tinha dito: se vocês comer, vocês vão morrer. E o diabo diz: não, vocês não vão morrer. E aí ele lança um argumento e enche Adão e Eva de um sentimento que eles não precisavam ser apenas criatura, mas eles podiam ser como Deus. Porque Satanás foi lançado
do céu para a terra, porque ele quis ser como Deus, quis ser maior do que Deus. E o que ele estava tentando levar? O homem, a criatura que Deus tinha feito, para por meio deles gerar o seu propósito, ter uma família de filhos abençoados, sem pecado, sem problema algum. Ele diz: Deus sabe, verso 5, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, olha agora, e como Deus, vocês vão deixar de ser apenas criaturas, mas vocês vão ser como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E a mulher, ouvindo aquilo e vendo com concupiscência dos olhos, que a árvore era boa para se comer, desejos, concupiscência da carne, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e impensadamente, sem levar mais em consideração a pessoa que tinha criado ela desobedece e come, e aí dá ao seu marido e ele come. Eu quero dizer aqui que tanto Eva como Adão erraram, porque muitas vezes, muitos se correm por aí que culpado foi a mulher. Eva culpou a serpente e Adão disse: foi a mulher que tu me deu. Eu quero dizer que aos olhos de Deus não existe homem nem mulher, existe o ser que ele criou, e os dois estavam bem, e de uma hora para outra os dois ficaram maus. Eu pergunto para vocês: eles mataram? Não. Eles roubaram? Não. Eles adulteraram? Não. Eles meteram mão no cofre do Éden? Não. Muito bem, mas então, pastor, adultério, roubo, tudo que o senhor falou há pouco não é pecado? É pecado. Mas a essência do pecado, aos olhos de Deus, é desobediência. Desobediência. Uma vez um pregador falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Deus tinha um alvo com Adão e Eva. Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano eterno. Mas eles erraram o alvo. A desobediência no coração do homem leva a eles errar o alvo na vida. Então, pecado na sua origem, biblicamente falando, é desobediência no coração contra Deus. Eles voltaram as costas para o que Deus tinha dito, para o que Deus tinha falado, e eles ficaram de frente para a serpente e ouviram a voz da serpente e aceitaram a indução e a palavra do inimigo, e eles desobedeceram a Deus. Neste momento, nós temos o Deus, o Criador, temos a sua criatura em desobediência e pecado, e temos Satanás que entrou na história. Desde o início da criação da humanidade, duas forças querem dominar o homem, duas forças querem dirigir a vida do homem: Deus ou o inimigo dele, Satanás. Deus não criou o homem para obedecer a Satanás, mas ele desobedeceu, e ao desobedecer,
O que implica esta desobediência? O que o pecado trouxe sobre a humanidade? E depois o apóstolo em Romanos explica: assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e por causa disso, todos pecaram. Romanos diz: todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. E aí o apóstolo também reafirma: o salário do pecado é a morte, a ausência da presença de Deus. O que aconteceu? Eles tinham Deus. Tinham Deus. Deus era a fonte de alegria deles. Deus era o motivo da vida deles. Eles estavam no lugar que Deus tinha dado para eles. Eles estavam ali porque eles tinham sido criados por Deus. Tudo que eles tinham era Deus. Não havia nada que afastasse o coração do homem e da mulher de Deus. Mas o pecado, a desobediência, Deus chega lá numa tarde. Cadê Adão e Eva? Mas sumiram. O que aconteceu? Adão, Senhor, estamos escondidos de ti. Mas tudo que Deus queria era vê-los face a face. Queria estar com eles. Queria ter amizade com eles. Queria ter comunhão com eles. Mas estamos escondidos de ti, porque comemos o fruto que tu disse que não podíamos. E se nos abriu os olhos, e nós vimos a nossa nudez, estávamos nus, e estamos com vergonha de te ver, e botamos umas folhas na frente, e nos escondemos de ti. Primeira coisa que o pecado, a desobediência traz: separação, acusação, condenação, medo do Criador. Por incrível que pareça, medo do Criador, do ser mais amoroso, mais benigno, mais misericordioso, mais bondoso que existe. Digam todos: Deus é eterno e ninguém pode impedir o eterno propósito de Deus e o agir desse Deus que é eterno. Muito bem, desobedeceram, perderam a comunhão, foram tirados do jardim, porque em pecado e desobediência eles não poderiam mais permanecer ali. O que faz separação entre vós e o vosso Deus? A desobediência, o pecado. Mas não apenas desobedeceram, ficaram com medo. Aconteceu uma coisa pior ainda. Eles tinham o poder de dominar a terra, e ao cair no engano do maligno, eles saem do governo, do domínio de Deus, e passam para debaixo do domínio de Satanás. E a Bíblia diz que aquele que pratica o pecado, a desobediência, ele é o quê? Escravo do pecado. A partir daquele momento, o homem e a mulher se tornaram escravos de Satanás. Cristo veio deslumbrar o propósito de Deus, e ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas o diabo, desde o jardim do Éden, veio para matar, roubar e destruir o propósito de Deus, a vida do homem e da mulher. Então, além da desobediência, eles saem debaixo da cobertura de Deus e ficam debaixo da cobertura do maligno. E o apóstolo explica que isto é andar em morte. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, debaixo da potestade do príncipe deste século, que é Satanás, e governado pelas paixões do nosso coração,
governado pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida e pela concupiscência da carne, o homem assim se separa de Deus e se torna governado por um maligno. Aí o bem que ele quer, ele não consegue. O mal que ele não quer, ele pratica. Porque o escravo é aquele que tem a vontade de fazer as coisas, mas ele não pode fazer, ele tem que fazer a vontade do seu Senhor. Deus, o Criador perfeito. O homem em pecado. Satanás governando o homem. E aí entra a morte nesta família. Entra o ódio nesta família. Entra a briga nesta família. Mas, digam todos, Deus é eterno. Eu gostei da frase desse cântico. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o que Deus desenhou lá no início com o primeiro homem? Ninguém. Deus perfeito, o homem pecado, o diabo governando a vida do homem. Mas antes de tudo isso, existia Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes de todas as coisas, antes do homem ser criado, antes do jardim ser criado, antes da terra ser criada, já existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz que Cristo estava com o Pai no início de todas as coisas, e o Espírito Santo também. E eles tinham uma comunhão perfeita entre eles. Deus viu a miséria e o pecado do homem, viu a força do diabo sobre a vida do homem. Deus reúne a Trindade e diz: o diabo pensou que destruiu o amor que nós temos entre nós, e esse amor nós criamos o homem e a mulher para eles terem, para desobedecerem. Jesus, está lá em João: eu de própria vontade dou a minha vida sem pecado, para assumir o pecado da humanidade. E não apenas assumir o pecado da humanidade, trazer perdão. Digam todos, Deus é rico em perdoar. Diga, Deus sabe perdoar. Deus sabe esquecer. E qual foi o meio que Deus usou para perdoar o pecado do homem e voltar ao seu propósito eterno? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo naquela cruz. O nascimento de Jesus, a vida que ele teve, a sua morte e a sua ressurreição, e a sua subida aos céus. Mas ainda tem algo que não aconteceu, que ele vai completar a sua obra. Ele vai voltar a segunda vez e vai levar a sua igreja para viver eternamente no céu. Deus, o homem em pecado, o diabo escravizando, entra Jesus na história. Entra Jesus na história. Efésios capítulo 2. Aleluia. Amanhã de manhã temos jejum. Digam todos, Deus em Cristo Jesus me deu vida, porque eu estava em pecado, desobediência, morto nos meus pecados e dos meus delitos. Diga, eu estava debaixo do curso desse mundo, do rumo desse mundo. Eu estava debaixo da potestade do príncipe do ar, dos espíritos que agora operam nos filhos da desobediência. O que ele está dizendo aqui? Tem Satanás
e tem espíritos malignos que possuem a mente das pessoas, que possuem o corpo das pessoas. O ministério de Jesus trouxe isso e manifestou isso. Entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Por que filhos da ira? Porque Deus tinha que julgar o pecado, e o pecado estava no homem, e a ira ia cair sobre o homem. Mas a Bíblia diz que Cristo se fez maldito no nosso lugar, assumiu a ira de Deus. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Amém, irmãos? Agora digam todos: mas Deus, o eterno, que tem um propósito eterno, sendo rico em misericórdia, já lá desde o jardim, antes da fundação do mundo, por causa do grande amor que tem para com a criatura, o homem em pecado, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Digam todos: pela graça sois salvos. Digam todos: eu estou aqui hoje para exaltar e glorificar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. É muito importante que venhamos entender que nós deixamos de estar no pecado e debaixo do domínio de Satanás, para agora estarmos debaixo do governo, do senhorio de Deus, através de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. O que diz a Bíblia? É dom, presente de Deus. Digam todos: graça é favor não merecido da parte de Deus. Deus teve misericórdia de mim. Diga isso. O que é? Eu merecia o castigo, o juízo, o inferno, mas misericórdia é receber aquilo que eu não mereço. Eu recebi perdão, eu recebi reconciliação, eu recebi a vida eterna, eu recebi o direito de me tornar filho de Deus, e um dia eu vou entrar no céu pela obra da cruz. Queridos, isso é o Evangelho, é isso que nós temos que pregar para as pessoas. Não é uma religião, e isto muda a vida das pessoas. Então quem é Deus? Deus é um ser amoroso, é o eterno, que tem um propósito eterno, cheio de amor. Criou o homem à sua imagem e semelhança. O pecado destrói essa imagem e semelhança, rouba o homem da presença de Deus, e ele cai debaixo do governo, do domínio de Satanás. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ele merecia o inferno, a separação eterna de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu amor em Cristo Jesus, nos salva pela sua graça. E agora Ele perdoa os nossos pecados e nos traz de volta para o princípio original de Deus, para termos comunhão e Deus ser a única essência, motivo de vida do nosso ser. Aleluia. Agora, como que eu consigo, sendo um pecador, uma pessoa fraca, débil? Quem tem consciência que é pecador e débil, levanta a mão. Isso é muito importante. Como que eu consigo, sendo um pecador, fraco, débil, ter o perdão dos meus pecados? Como é que eu consigo me tornar filho de Deus? Digam todos: Deus providenciou tudo. E eu acredito nisso. Quando Cristo morreu, Ele disse: está consumado. Diga: a minha salvação, a obra perfeita para mim retornar a ter comunhão com Deus, ser reconciliado com Deus. O que é reconciliação? É devolver duas pessoas a ter uma relação que elas já tinham antes.
Deus nos criou e tinha algo em comum com o homem. O homem não tinha pecado, nós somos criatura dele, feitura dele, imagem dele. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Como? Por meio da obra de Jesus naquela cruz. As coisas antigas já passaram. Não sou mais dominado por Satanás, não estou mais debaixo do governo dele. Por isso que a Bíblia diz: ele nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Por isso que a Bíblia diz que ele nos desarraigou deste mundo tenebroso, nos arrancou com raiz e tudo, e nos trouxe para ele, para comunhão por ele, por meio da obra da cruz. Agora, como eu e você experimentamos isso em nossa vida? A terceira pessoa da Trindade. Quem é? O Espírito Santo. E o que a Bíblia fala do Espírito Santo? Que ele convence o homem do pecado, do juízo e do engano. O homem que desobedeceu a Deus, e aí toda a humanidade está debaixo disso, o Espírito Santo convence o homem do seu pecado, da sua desobediência, do seu engano. Romanos capítulo 2, verso 4. Romanos 2, verso 4. Nova tradução da linguagem de hoje, se possível. Romanos capítulo 2. Digam todos: obrigado, Deus, pela tua obra perfeita naquela cruz. Romanos 2, 4. Digam todos: será que você despreza? Digam todos: que a bondade e a tolerância e a paciência de Deus. Quem é Deus? É um ser cheio de tolerância, cheio de paciência, cheio de bondade, cheio de amor, cheio de misericórdia. Porventura nós estamos ignorando que existe um Deus assim? Ou será que vocês estão desprezando que a grande bondade e que esse Deus que é bom tem poder para mudar a vida de vocês? A versão atualizada diz: esqueçam que é pela misericórdia de Deus que vocês são levados ao arrependimento. Estar em pecado não era o projeto de Deus para nós. Deus pega o Espírito Santo, e a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, ok? E prove a Deus salvar aos homens pela loucura da pregação. E o Evangelho é as boas novas da salvação. Quem aqui um dia ouviu o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Levanta a mão. O que aconteceu? O Espírito Santo te tocou, e pela bondade de Deus, olha só, nem fui eu e nem você, Ele operou em mim o arrependimento. Ele operou em mim o quê? Ei, Paulo, Maria, José, Pedro, Rafael, Ana, Joana, tu pode mudar de vida. Não por causa dos teus méritos, não por causa de ti mesmo, mas pela graça de Deus. Ele já fez tudo por ti naquela cruz. Ele já deu Jesus para perdoar os teus pecados. Ele já deu Jesus para te justificar. Ele já deu Jesus para pagar a tua dívida. Ele já deu Jesus para te trazer de volta. Então o Espírito Santo opera em mim e eu vou ao arrependimento. Isaías 55, verso 7. Olha que Deus que nós temos. O arrependimento.
Isaías 55, verso 7. Que as pessoas, nova tradução da linguagem de hoje, mudem a sua maneira de viver. Isso é arrependimento. Quem faz isso? É Deus que faz isso em mim e em ti. Que as pessoas mudem a sua maneira de viver. Abandone os seus maus pensamentos. Escutem, quando tu te converteu, não foi isso que aconteceu na tua vida? Sim ou não? Sim, foi isso. Foi obra de Deus. Ele mudou minha maneira de viver, Ele mudou a tua maneira de viver, minha maneira de pensar, minha maneira de falar, minha maneira de ver a família, minha maneira de cuidar do dinheiro, minha maneira de cuidar do meu corpo. Se antes eu bebia, agora eu não bebo mais. Se antes eu fumava, agora eu não fumo mais. Abandone os seus maus pensamentos. Digam: arrependimento é Deus, por sua bondade e misericórdia, que opera no meu coração ao eu ouvir as boas novas, a mensagem da cruz, quem é Jesus e o que Ele fez por mim. E aquilo opera dentro de mim uma força, e diz: e esta força me faz voltar para o Senhor nosso Deus, me arranca do pecado e do domínio de Satanás, por causa da obra da cruz, e me leva de volta para Deus. Me leva de volta para Deus. O arrependimento não é força do pensamento humano. O arrependimento não é meditação. O arrependimento não é a prática de nenhuma religião. O arrependimento é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo, convencendo todo e qualquer pecador do seu pecado, para trazer ele de volta, porque ele nunca desistiu do seu projeto com o homem. Aleluia! Deus te ama, Deus me ama. Você é a menina dos olhos de Deus. Não desista do propósito de Deus na tua vida. Não corra do plano de Deus na tua vida. Voltem para o Senhor nosso Deus. Digam todos: porque Ele é cheio de compaixão e perdoa completamente. Sim ou não? Sim, sim, sim. Então, como que eu recebo a graça de Deus? Como que eu recebo o perdão de Deus? Como que eu recebo a misericórdia de Deus? Como é que eu posso mudar de vida? Deixando o Espírito Santo operar em mim no arrependimento. E eu declaro: eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Eu aceito Ele como meu único Salvador. Eu renuncio às trevas. Eu renuncio à prática errada, pecaminosa e diabólica desta religião. Não é você que vai fazer isso. Uma força de Deus vai atuar dentro de ti, que é o amor de Deus, que não te quer ver nas trevas, que vai te arrancar e vai te trazer de volta. Mas a tua parte é essa: pela graça sois salvos, mediante a fé. Diga: eu tenho que crer nisso. Eu tenho que confessar a minha fé. Se no teu coração tu crer e com a tua boca confessar, disse o apóstolo, será salvo. Aleluia. A maneira de ter a vida mudada é crendo na palavra de Deus, que pelo Espírito opera em mim o arrependimento e me leva de volta para Deus. Lucas capítulo 15, na versão atualizada. Vocês todos conhecem essa história. Vamos abrir só para não errarmos. Que história é essa? Lucas capítulo 15 fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. O que é o filho pródigo? É alguém que tinha um pai, e esse pai o amava, e ele morava na casa dele. Mas ele tomou uma decisão um dia, caiu no conto do maligno. Tu não precisa mais da casa do teu pai. Pecado é virar as costas para Deus e viver independente de Deus e em desobediência a Deus. Um homem tinha 2 filhos, verso 11. O mais moço disse para o pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe.
e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Exatamente o coração do homem acha que pode viver sem Deus. Então ele se foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali estava ele com fome, e aí a fartar-se das alfarrobas, a comida dos porcos, ele comia, mas ninguém lhe dava nada. Digam todos: o diabo veio para matar, roubar e destruir, e não dar nada de bom para o homem. Então, verso 17: caindo em si. Quem levou aquele garoto a cair em si? A bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Caindo em si, e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui? Cita uma das coisas que o diabo vai fazer: morro de fome, estou sendo morto, trucidado, acabado. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, eu errei de leve contigo. Não. O que ele diz? Pai, pequei contra, olha o que ele diz, contra o céu e diante de ti, pequei com Deus e contigo. Não te vi como meu pai, te desonrei, te desobedeci, não valorizei o esforço que tu teve de ganhar todo o dinheiro que tu teve, e eu, malucamente, perdidamente, cumprindo o que está escrito em Jeremias, que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Eu reconheço que eu sou um pecador, e que eu errei diante de Deus e contigo, e eu gastei toda a grana que tu conseguiu com esforço, e eu estou me voltando para ti. O que é arrependimento? É a operação do Espírito Santo no meu coração, me trazendo de volta, e te trazendo de volta para Deus. Ele nem estava diante do pai dele, mas Deus já estava dizendo: tu vai fazer assim, assim, assim. Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. 20. Gostei de ler a Bíblia ali, filho. 20. E levantando-se foi para o seu pai. O pai aqui, digam todos, representa Deus. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Se o filho erra, ele deixa de ser filho? Hoje tu errou, tu me desobedeceu, vai dormir na calçada. É? Não. O que o pai fazia? O que Deus sempre fez? Tem misericórdia da humanidade. Não deixa o homem ser perdido. Mas obrigado, porque eu tenho um único filho que não tem pecado, e ele vai morrer na cruz, e eu vou manifestar o meu caráter original desde o princípio, de amor, de bondade, de perdão e de misericórdia. E aquele pai, representando Deus, via que o seu filho vinha de longe e gritou: cabeçudo, rebelde, fedorento, não chega perto de mim. Foi assim que Deus fez conosco? Não. Digam todos: Deus é um pai de amor, é um pai de misericórdia, é um pai de bondade, é um pai de perdão.
E o pai, vindo que ele vinha longe, o avistou e viu: é o meu filho. Eu sabia que um dia eu ia vir aqui e ele ia voltar. E eu quero profetizar pela fé: teu filho, a tua filha continua orando, eles vão voltar para Deus. E compadecido dele, com o coração cheio de misericórdia. O que é ter misericórdia? É ter compaixão da miséria. Deus teve compaixão da nossa miséria. Esse guri estava um miserável, correndo, abraçou ele. Está meu filho? Fedorento, querido, eu te amo mais agora do que antes. Não estou preocupado que tu botou fora o dinheiro. Eu quero te dizer que tu sujo ou limpo, tu continua sendo meu filho. Mas eu quero dizer para ti, eu vou te beijar, mas eu providenciei a tua resposta e a tua solução e o teu perdão. Eu dei meu único filho por ti naquela cruz para perdoar os teus pecados. E tu não vai ser mais escravo do pecado. Tu não vai ter mais esse desejo de me deixar. Tu vai ser livre da desobediência. Tu vai ser livre da rebelião. Tu vai ser livre da culpa. Tu vai ser livre. Digam todos: eu sei disso. Diga isso: eu sei disso. Que não tem nada melhor do que o abraço amoroso de Deus e o beijo amoroso de Deus na minha vida. Diga: eu não abro mão do amor de Deus na minha vida. Eu não te conheço nesta noite, mas Deus te conhece. E Ele não te trata segundo os teus pecados. Deus, como o eterno e que tem um projeto eterno, te criou, mas tu desobedeceu e o diabo quis te destruir. Mas Jesus, Ele morreu por ti naquela cruz e por mim. E Ele nos ama. E o que diz a Bíblia? Que Ele abraçou, beijou, e Ele disse: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ainda tinha um resquício da mentira do diabo na vida do coração daquele garoto, que tem até hoje no coração de muitas pessoas. Tu não é mais digno de ser filho de Deus. Tu já errou demais. Tu já falhou demais. Tu já mentiu demais. Tu já enganou demais. Tu não tem o direito mais. Diga: eu tenho o direito de ser filho de Deus. Não pelos meus méritos, mas pelos méritos do Filho único que morreu por mim naquela cruz sem pecado. E Ele disse: eu não posso mais ser teu filho. E o pai, cheio de amor, e disse: trago depressa agora roupa, vestir, põe nele um anel e sandálias nos pés. Digam todos: aquele pai é Deus. Digam todos: e Ele sabe que o homem sem Ele está morto nos seus delitos e pecados, mas por causa do amor dEle, revelado na pessoa de Cristo Jesus, Ele pode reviver. Digam: o homem sem Deus está perdido, mas Deus, por causa do seu amor e da sua misericórdia, em Cristo Jesus, nós somos achados, encontrados e levados de volta para Deus. Quantos estão felizes por isso? E eu encerro hoje Efésios 4:32. Digam todos: o Evangelho é o perdão de Deus. E eu sou filho de Deus por causa que eu criei neste Evangelho. Mas Deus, o homem pecador, o diabo, Jesus vem
restaura o homem, traz ele de volta para Deus. E o que diz a Bíblia? Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Mas não estamos sozinhos. Temos pessoas do nosso lado. E o que diz aqui? Antes, sede uns para com os outros, em vez de ter amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos e compassivos. Quem é que é benigno? Deus. Quem é que é compassivo? Deus. Como que eu posso ser como Deus? Porque agora eu estou em Cristo Jesus. Aleluia. Entrou em mim o Filho de Deus, o perfeito, o amoroso. E agora eu creio nele, não apenas para a salvação, mas eu creio para ter vitória no meu dia a dia, no meu relacionamento com Deus e para com as pessoas. E aí ele diz: sede amorosos, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Digam todos: como também Deus em Cristo vos perdoou. Diga: eu consigo perdoar, porque eu sei o que é ser perdoado. Eu sei que eu tenho um Deus compassivo, que fez tudo, agiu com amor e com misericórdia. Eu não merecia, mas eu recebi um favor dele merecido, que foi a graça. Ele abriu os meus olhos, me tocou pelo Espírito Santo, me levou ao arrependimento, eu me converti. E agora eu sei que ele me perdoou uma dívida impagável. E ele, em vez de me dar o inferno, o juízo, a morte, ele me deu perdão, amor. E em cima desta condição, eu consigo perdoar as pessoas que me magoam. Aleluia. Não é em cima da minha força ou da tua força, é em cima da força. Olha o que o apóstolo está dizendo: como Deus em Cristo. A primeira parte desta pregação nós ficamos falando como Deus em Cristo nos perdoou. Para quê? Para que agora nos nossos relacionamentos nós venhamos a perdoar uns aos outros e ter uma vida de vitória completa por meio de Jesus. Amém? Diga: obrigado, Deus, que além de me perdoar, tu me dá a capacidade de apagar o meu passado em relação às dores e às feridas que eu tive com pessoas, familiares ou não. Digam todos: quando eu creio em Jesus, a obra da cruz apaga o meu passado, e as promessas de Deus hoje me dão força para viver um futuro abençoado e um presente por Deus. O perdão é um princípio de Deus para eu ser livre, mas também o perdão é um princípio para mim liberar as pessoas que me ofendem, que me magoam. O que acontece quando uma pessoa nos fere, nos magoa? Nós ouvimos um monte de coisa que não é bom. Nós ouvimos atitudes, palavras, sentimentos. E aquilo que aconteceu entra em nós. E é ruim. Entra em nós. Mas perdoar é olhar para Jesus. E eu decido não guardar os registros das ofensas da pessoa contra mim.
Deus não guardou o meu registro de ofensa contra ele. E ele me perdoou. E lá em 1 Coríntios 15:3 diz que o verdadeiro amor não guarda mágoas. Qual é o grande problema de muitos casais, e no qual eu me incluo? Pastor não é alguém que já está glorificado, não. Guardamos muitas vezes esta memória do que o outro fez contra nós. E quando surge uma dificuldade, aquilo vem tudo à tona e nós botamos para fora. Mas perdão não é um sentimento. Perdão é uma confiança, assim como Deus me perdoou. Ele está em mim. O Espírito Santo está em mim. Ele me dá força. E eu não vou guardar essa lista contra a minha vida. Eu não vou usar os erros do passado daquela pessoa para brigar com ela, para discutir com ela. Não é um sentimento gostoso que nós temos naquela hora. Não, nós não vamos ter esse sentimento gostoso, não. Mas é uma decisão, é uma operação divina no meu coração e no teu coração, crendo que nós já fomos perdoados. Amém, irmãos? E eu tomo essa decisão e eu escolho. Eu vou rasgar essa lista de ofensa contra mim. Eu vou perdoar esta pessoa. Eu vou liberar esta pessoa do que ela fez contra mim. Eu não vou permitir que a raiz de amargura tome meu coração. Não, agora eu tenho uma nova maneira de viver. Assim como Cristo me perdoou, Deus me perdoou em Cristo, eu vou perdoar. Mas vai vir um sentimento dentro de ti, mas tu vai perder, tu vai te humilhar, tu vai te rebaixar. E quando vem esse sentimento, vem um outro sentimento junto. Então te vinga. Te vinga. Quando ela chegar em casa, tu ignora ela. Quando ela fizer aquela comida bem gostosa, tu olha para aquilo e sai e vai para a sala e vai ver TV. E não conversa com ela. E de noite, tu diz para ela: dorme na cama que eu comprei, porque eu vou dormir no sofá. Que eu comprei. Vingança. Vingança. Isso não é perdão. Isso é o nosso natural. Mas digam todos: Cristo não me tratou assim. Eu quero aprender, pela graça e pelo Espírito Santo de Deus, diga isso, não ter esse sentimento negativo de vingança. Amém, irmãos? Agora, o perdão é uma coisa mais profunda ainda. É uma atuação de Deus na minha vida e na tua vida. O que aconteceu quando aquele menino estava vindo e aquele pai estava indo em direção a ele? Ele estava tomado de amor e perdoando. Perdoar é fazer que nem aquele pai fez. À medida que ele caminhava em direção àquele garoto, sabe o que ele estava fazendo? Eu desligo o meu filho das ofensas que ele fez contra mim. Eu desligo o meu filho do desrespeito que ele teve comigo. Eu desligo o meu filho das palavras duras de orgulho e de soberba que ele teve contra mim. E à medida que ele ia caminhando, Deus ia operando. Eu quero dizer isso para vocês: Deus faz isso no nosso coração, quando nós cremos que Deus em Cristo nos perdoou e nós não merecíamos. Nós vamos ganhar essa graça. Nós vamos caminhar em direção à pessoa que nos ofendeu e nos magoou, e nós vamos estar orando e dizendo: em nome de Jesus, eu te desligo, querida esposa, querido esposo, filho, amigo, irmão, de todas as palavras. E quando eu chegar perto de ti,
eu vou te perdoar e eu não vou ver as tuas ofensas. Eu não vou te ver mais como meu inimigo, como uma pessoa que me magoou, que me feriu. Eu vou te ver como uma pessoa que me pertence, que é importante para mim, que eu amo, pelo qual eu não posso viver sem ela. Quantos creem que isto é o Evangelho? Há muitos anos atrás, quando eu tinha 15 anos, eu não lembro mais como eu fiquei sabendo da história desta mulher, mas eu quero ler ela para você hoje à noite como exemplo de alguém que perdoou. O nome dela é Corrie ten Boom. Quem já leu algum livro desta mulher? Corrie ten Boom. Holandesa, né? É uma holandesa. Tu morou na Holanda. Fala muito dela lá? Se fala muito dela lá na Holanda? Esse irmão morou 7 anos na Holanda. Ela era uma holandesa, essa mulher. Corrie ten Boom foi uma mulher que Deus salvou. E ela se transformou numa pregadora. E ela pregava muito sobre perdão. E um dia ela está em Munique pregando. Em 1947. Quem já era nascido aqui em 1947? Uau, poucas mãos. De repente, ela está pregando e ela olha para a plateia. Assim é onde está ali o Odair. E ela olha e vê um homem calvo. O Odair não é calvo, ele é bem bom de cabelo. Troncudo, vestido de um sobretudo cinza com um chapéu de feltro marrom amassado entre as duas mãos. E quando ela olha para aquele homem, ela vê um outro depois. Ela vê um homem com sobretudo, um chapéu marrom, uniforme azul, agora ela não está vendo aquele homem, ela está vendo um homem com uniforme azul, com cap estampado, com uma caveira, 2 tíbias cruzadas, o rosto malicioso e lascivo, debochado, de um carrasco, de um campo de concentração nazista. Naquele momento, quando ela olha para aquele homem, vem na lembrança dela o campo de concentração. E ela voltou para aquele campo com rapidez e impacto. Ela lembrou dela naquele campo de concentração, porque ela tinha sido levada para um campo de concentração por ter escondido os judeus na casa dela na época da ocupação nazista da Holanda na Segunda Guerra Mundial. E ela foi levada para o campo de concentração em Ravensbrück. E quando ela olha para aquele homem, ela lembra. Lembra de quem? De um homem carrasco, que num enorme salão, naquele centro, com severas luminárias no teto, a pilha patética de vestidos e sapatos no centro, e a vergonha de ela nua, ter que passar na frente dele e de outros soldados nazistas, e pegar a roupa dela. E ela lembra da irmãzinha dela, fraca e doente, que morreu naquele campo de concentração. E ela estava diante de um homem que ajudou ela a ser ferida, machucada, desprezada, e ajudou a irmã dela a morrer. E ela tinha acabado de pregar sobre perdão. Pela primeira vez na minha vida, ela disse: eu estava diante de um carrasco e o meu sangue congelou. E aquele homem olhou para ela e disse: bela mensagem, Fraulein. Tu mencionou Ravensbrück na sua palavra. Eu fui guarda lá. Mas depois disso, Jesus me salvou. O homem diz isso para ela. Eu sei que Deus me perdoou, Fraulein.
pelas coisas cruéis que cometi lá. Mas eu gostaria de ouvir da tua boca que tu me perdoa hoje pelo que eu fiz para ti e para tua irmã. E ela diz: eu fiquei paralisada, eu não podia fazer isso. Eu me lembrei da minha irmãzinha que tinha morrido naquele lugar. Será que eu perdoando este homem, a minha irmã vai voltar? Veio tudo isso na mente dela. E é assim conosco, né? Será que eu perdoando vai voltar? Mas eu tinha pregado sobre perdão, e eu achava que eu já tinha perdoado tudo e a todos. E eu dei exemplo de perdões. E não pode ter passado mais do que alguns segundos, e ele em pé com a mão estendida. Mas para mim parecia uma batalha de horas, enquanto eu enfrentava a coisa mais difícil que tive que fazer em toda a minha vida. E veio a palavra no coração dela: se não perdoardes, Mateus 6,15, aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E ela disse: eu não tenho escolha. Eu não tenho. Eu acabei de pregar sobre Jesus que perdoa. Ainda assim, lá estava eu com o coração dominado com uma frieza absurda. Entretanto, perdoar não é apenas um sentimento, é um ato da vontade em cima da vontade de Deus. E a vontade pode funcionar independentemente se eu estou com temperatura quente ou não no meu sangue. E ela orou bem quietinha e disse: Jesus, ajuda-me. Eu posso levantar minha mão, pelo menos isso posso fazer. Eu vou perdoar esse homem. Ela levantou a mão e disse: eu te perdoo. E disse para Deus: o sentimento, se vier depois, veio, mas eu vou perdoar. Eu te perdoo. E eu levantei a mão que parecia um robô, ela diz aqui. Coloquei minha mão mecanicamente na mão daquele homem. Foi em direção a ele. E quando eu fiz isso, algo incrível aconteceu na minha vida. Meu sangue começou a esquentar. A frieza foi embora de mim. E começou a correr um calor pelo meu corpo, pelo meu braço. E saltou pelas minhas mãos. E quando eu vi, eu estava ali com as mãos unidas com aquele homem. E eu chorava. E eu dizia: eu te perdoo, meu irmão, com todo o meu coração. Por um longo instante, seguramos a mão um do outro. Agora não era mais o ex-guarda e a ex-prisioneira. Posso dizer que eram dois irmãos que estavam experimentando uma intervenção divina, que é o perdão e o amor de Deus, de uma forma tão intensa e forte como nunca tinha experimentado na vida. Todos nós um dia já passamos por isso, ou vamos passar. Porque Jesus perguntou, Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? 7 vezes. E Jesus olhou para ele e disse: não, 70 vezes 7. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: 70 vezes 7. Isso dá 490 vezes. Divide por 24 horas do dia, a cada 20 minutos. O que Jesus estava dizendo para Pedro? O Evangelho, Pedro, é o perdão de Deus na vida de vocês. E vocês vão conviver com pessoas que vão errar com vocês. E também vocês vão errar, né?
Eles tiveram uma situação muito boa entre eles. 2 pegaram a mãe e pediram para a mãe, e Jesus disse: vai lá, Jesus, vai lá, mãe, fala com Jesus. Só pede uma coisinha bem simples: que um filhinho teu que sente à direita dele e o outro à esquerda. E os outros ouviram, ficaram indignados. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Enquanto vocês estiverem na peregrinação da fé de vocês, o perdão é um princípio e uma prática diária. Diga: eu creio que a obra da cruz foi tão forte no meu coração, que eu não apenas fui perdoado, mas eu recebo a capacidade divina de perdoar. Quantos anos tem essa vozinha de cabelo branco? 88. A senhora já perdoou na vida? Se uma avó de 88 com cabelinho branco já perdoou, e aquela que subiu aqui apresentar a netinha, ela está aqui ainda? Quantos anos a senhora tem? 81. Quantos anos de fé a senhora tem? 50 e poucos. A senhora já perdoou alguém? Já perdoou. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e pergunte: você já perdoou alguém? Diga: se você tiver que perdoar muitos ainda daqui para frente, creia na graça de Deus, creia no amor de Deus, que é possível. Amém? Amém? Curva a tua cabeça e diga: Deus, muito obrigado, de todo o coração, por perdoar os meus pecados. Diga: Deus eterno, obrigado porque tu nunca desistiu do teu projeto eterno. E apesar dos meus erros, das minhas falhas, das minhas desobediências, eu tinha uma grande memória de erro para contigo. Diga isso. Mas eu quero te agradecer que tu me separou disso, tu perdoou isso na minha vida, por meio de Jesus Cristo. E eu te peço hoje, Espírito Santo, continua operando em mim o arrependimento, para que eu ande em misericórdia e amor, e assim como Deus em Cristo me perdoou, eu tenha força para perdoar as pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: se você tem que orar agora e citar o nome de alguém, faça isso agora, não vamos deixar para depois. Diga, cita o nome dessa pessoa e diga: eu perdoo ela agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tira, Deus, tira Deus, tira tudo que não é teu agora. Tira, Deus, tira, limpa-nos, purifica-nos, Senhor. Em teu nome oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: eu perdoo essa noite, eu perdoo em nome de Jesus. Diga isso. Diga: eu sei que Ele me perdoou, Ele me dá graça para perdoar, em nome de Jesus. Aleluia. E quando Deus nos traz o perdão para com uma pessoa, Ele quer restaurar a comunhão, mas não depende se vai ser restaurada ou não para você perdoar. Perdoa, porque nem todos que Jesus disse naquele momento na cruz: Pai, perdoa porque não sabe o que faz, não foram todos que seguiram Ele depois, mas Ele perdoa a todos. Amém? Diga: obrigado, Deus. Cante bem suave. Maravilhosa graça. Vamos dizer esse refrão bem lento. Vamos ficar em pé e declarar isso, porque é um resumo dessa pregação. Maravilhosa graça, Infinito amor, infinito amor, tomou o meu lugar, tomou o meu lugar e supriu
aguentou a cruz e suportou minha cruz e me deste vida. e me deste vida. Pode abraçar o teu irmão e dizer: vamos no caminho do perdão. Para Amém. eu livre ser. Amanhã de manhã vamos estar orando e jejuando para continuar vencendo. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Outra vez, maravilhosa graça. Maravilhosa Abrace o teu irmão. graça, Abrace o teu irmão. Abençoe ele. infalível amor, tomou meu lugar e suportou minha cruz e me deste vida para eu livre ser. Jesus, eu canto